espalhadas pelas salas secando. Mas, enfim, Deus abençoe, nós conseguimos, pelo menos, deixar mais ou menos encaminhado aí o trabalho, né? Dai graças em todas as situações, a gente limpava e dava graça, limpava e dava graça. Ai, Deus sabe de todas as coisas. Então, vamos iniciando aqui nosso estudo de hoje. Vamos começar com uma oração. Vamos orar? Pai amado, nosso Deus bendito, queremos te agradecer por este dia, pela oportunidade de te servir, ó Senhor. Te agradecemos, porque apesar dos transtornos hoje, nas instalações da igreja, as vidas estão preservadas, Pai, ninguém se machucou com o ocorrido, Senhor, e o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Confiamos em Ti, aos seus cuidados, colocamos cada irmão, colocamos ali todos os arredores, a nossa vizinhança, Senhor, que o Senhor possa prosseguir nos abençoando, para que naquele lugar nós possamos engrandecer o seu nome, exaltar a tua pessoa, Senhor, e apresentar as boas novas às pessoas que te buscam, Pai. Obrigada por mais esse tempo de estudo, que o Senhor venha nos edificar nesta noite, Pai, que as tuas palavras possam enriquecer, Pai, o nosso relacionamento, a nossa intimidade com o Senhor, possam aprimorar o temor do Senhor, Pai, que nós possamos, mais uma vez, mergulhar aqui na literatura de sabedoria e aprender do Senhor, Pai. Toda a sua palavra é inspirada e útil para a nossa correção, para o nosso ensino e para que possamos caminhar contigo, Senhor. Ajuda-nos nessa noite, com esse tema tão delicado e tão especial, que o Senhor traga a porção exata para cada irmão, cada um de nós possamos ter esse desfrute do banquete, da palavra que o Senhor nos dá sempre que abrimos as Escrituras. Assim nós entregamos esse tempo nas tuas mãos, agradecidos, no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos lá, vamos fazer como a gente tem feito, né, fazer aqui a exposição bíblica, e depois a gente abre no Meet para trocar ideias, né, comentários ou perguntas, e a gente vai interagindo mais aí. Ok, nós estamos aí terminando o nosso ano, né, temos mais 2 semanas aí de estudos, para que a gente possa entrar num recesso aí para um descanso dos professores, e estamos aí finalizando o nosso tema Família em Construção, né, essa viagem aí pela literatura de sabedoria, onde nós enfocamos os textos que falam, né, da família, que orientam a família. E hoje, então, os textos são de Provérbios, falando sobre esse tema que é a pureza sexual. E nós vamos ver, então, que Provérbios, da autoria de Salomão, enfoca muitas vezes essa orientação da pureza sexual. E ele coloca numa ótica especial de uma orientação para jovens. Ele coloca numa ótica especial de orientação ao filho, né? Sempre a orientação é filho, né? Siga o conselho do teu pai, né? Não se distancie dos conselhos da sua mãe. Então, ele sempre está falando para os jovens, o enfoque dele é para o filho. E, nesse âmbito sexual, nós vemos que Provérbios se preocupa muito com o relacionamento ilícito, né? Ou seja, que na juventude vem essas tentações, né? Vem esse aquecimento, vem esse fogo, e aí facilmente o rapaz ou a moça podem se perder indo aí pelas relações sexuais ilícitas, né? E obviamente, né, enfoca muito a prostituição, né? Então, nós achamos que hoje nós temos muita perversão sexual, e é verdade, nós temos, mas isso foi algo que sempre existiu em todos os tempos, né? Lógico que existe ainda uma queda, né, da moralidade crescente, mas nunca deixou de existir, tanto que se fala que a prostituição é a profissão mais antiga do mundo, né? Então, na verdade, essas práticas sempre
existiram, né? E a Bíblia Sagrada foca o casamento como algo muito especial, né? Sempre a gente repete, né? A Bíblia começa com casamento, termina com casamento, e sempre falando desse núcleo que é a família a partir do casal. Então, a Bíblia Sagrada apresenta o casamento como sendo um casamento heterossexual, monogâmico e indissolúvel, né? Então, esses três termos têm que ser lembrados. Essa é a vontade de Deus para o casamento. Mas, em torno disso, orbitam inúmeros desvios, né? Desvios que nem cabem no nosso imaginário. Mas a própria Bíblia apresenta muitas dessas relações ilícitas, né? Por exemplo, a gente pode ver que é sempre falado sobre a prostituição, né? A gente vê que Raabe era uma prostituta, né? Que abrigou os espias. Então, a prostituição é muito enfocada, no Novo Testamento também da mesma forma. Né? Sodoma e Gomorra, né? São cidades conhecidas aí pela promiscuidade, né? Pela imoralidade sexual, né? Tanto que sodomia, né? Ou sodomita, né? Que são os cidadãos de Sodoma, virou um termo para o conceito, né? Do coito anal entre homens, né? Então, Sodoma e Gomorra enfatizava bastante essa questão da homossexualidade. Tivemos incesto, né? Vó engravidou as suas filhas, tivemos estupro, Tamar foi estuprada pelo seu próprio irmão, tivemos o adultério de Davi, que é famosão aí, tivemos também o assédio, né, da mulher ao homem, né, que é a esposa do faraó, uma mulher casada, toda desejosa para adulterar, e José foge dela, né, a gente lembra desse episódio. Então, só para mencionar algumas das situações onde a Bíblia aborda o sexo, e aborda muito, e essa é uma relação de muita intimidade. O sexo é uma coisa muito boa, é uma dádiva do Senhor, foi criado por Deus, e ele expressa também a beleza de Deus. Nós vimos muito bem que todo o livro de Cântico dos Cânticos, ele põe uma ênfase, né, no deleite entre os corpos, né, do homem com a mulher, e vice-versa. Então, isso é autêntico, e Deus aprova isso, né? Essa é a criação de Deus, e o sexo é uma boa dádiva. E o sexo comunica, inclusive, a beleza de Deus, e a ponto de a prática sexual, dentro daquilo que o Senhor estabeleceu, é um ato de adoração ao Senhor, é um ato de temor do Senhor, porque você está recebendo algo bom, maravilhoso, deleitoso, que Ele criou, e você está fazendo a prática conforme Ele dá os seus decretos para esse deleite que vem dele mesmo. Então, com a sua vida, tendo uma prática sexual reta, você demonstra o valor que Deus tem na sua vida. Mas eu queria, antes da gente entrar no primeiro texto de Provérbios, mencionar um texto, né, que não está nos slides aí, vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Romanos 1, versos 21 até 28. Romanos 1, 21 até 28. Diz assim: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se, dizendo-se sábio, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual,
segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão um pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Esse é um texto pesadíssimo, pesadíssimo, onde o apóstolo Paulo aqui está descrevendo, né, a ira de Deus contra a humanidade, dizendo que os homens são indesculpáveis, porque a natureza, ela revela a glória de Deus, né, e a palavra começa assim: tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. E a chave, né, essa é uma premissa ditada aqui por John Piper, a chave é o verso 22. Olha que chocante que é, como ele expõe. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens, né, por idolatria. Ou seja, e depois ele vai enfocar especificamente o sexo. Trocaram Deus pelo sexo distorcido, tendo Deus, né, tendo conhecimento de Deus, sabendo a vontade de Deus, eles desejaram outras práticas. Então, a palavra-chave aqui é trocaram, né? Deus foi traído, Deus foi trocado, porque as pessoas que caem na impureza sexual, né, e essa é uma área onde os homens caem muito, né? Quando eu falo homem, é ser humano, tá? É homem e mulher. Eles trocaram a glória de Deus. Então, John Piper fala, é uma troca da luz pelas trevas. Por que ele diz isso? Porque antes aqui está, obscureceu-lhe o coração, tornou-se escuro. Então, uma vez iluminados, sabendo da vontade de Deus, eles se afastaram da luz para estar nas trevas. E a palavra é trocaram. Então, quando a gente pensa na imoralidade sexual, onde várias vezes a Bíblia refere, é como se estivéssemos dizendo a Deus, né? E todos nós temos o histórico da nossa sexualidade, né? Desde a infância, e todas as experiências, todos nós temos o nosso histórico, né? Nós sabemos que quão difícil é, né, esse desenvolvimento. E o que John Piper afirma é, quando eu faço isso, essa troca da luz pelas trevas, eu estou dizendo, eu troco Deus por uma noitada na internet, vendo pornografia. Eu troco Deus por uma noite na cama com uma prostituta. Eu troco Deus pela fornicação. Eu troco Deus pela masturbação, troco Deus pelo adultério, eu troco Deus por um relacionamento, eu sendo homem com outro homem, eu sendo mulher com outra mulher. Olha que gravidade isso, né? Então, inclusive o adultério, né? Eu troco Deus por relacionamento com o marido da outra. Quantas pessoas são envolvidas nesse ciclo, né? Maculando a imagem de Deus, porque a nossa primeira ofensa é a ofensa vertical. Primeiro ofendemos a Deus, e aí vem rolando pessoas nesse desvio da vontade de Deus. E o texto é pesadíssimo, fala, vocês querem isso? Então vocês estão entregues à sua disposição mental reprovável. Pode fazer. E aí isso é uma queda vertiginosa. Então, a troca da luz pelas trevas. E a literatura de sabedoria vai falar bastante disso, dessa questão da
imoralidade, né? Aquilo que não está dentro das premissas que Deus estabeleceu. Mais uma vez, repito, Deus ama que o casal se satisfaça, que estejam ali unidos e deleitando-se um com o corpo do outro. Isso não é problema nenhum. Ele, inclusive, sente-se adorado, né? Sente-se cultuado quando é feito desta forma. Né? Falei de uma certa vez aí que o casal deve orar antes, durante e depois, porque Deus está ali, está aprovando tudo que está acontecendo. Mas vamos seguindo aí em Provérbios. Vamos ver alguns textos. Muda o slide. Então, vamos ver alguns textos que são longos aí, né? A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, que abandonam as veredas retas para andarem no caminho de trevas. Têm o prazer em fazer o mal, exultam com a maldade dos perversos, andam por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. Então, a sabedoria aí sempre norteando, né, para que a pessoa possa andar distante do mal. E agora ele vai falar da imoralidade. A sabedoria, ela o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. A mulher imoral se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. Os que a procuram jamais voltarão a encontrar as veredas da vida. Olha como é repudiado esse caminho, né? E os conselhos aí dados para os jovens vão permear muito nesse sentido, para que abram os olhos com essa vida de imoralidade, que é uma vida sedutora, né? Vai falar ali, a mulher, ela é pervertida e ela seduz com as palavras. E veja aí o que eu mencionei há pouco, o envolvimento de outras pessoas. Aquela pessoa, aquela mulher, certamente ela tem uma família, certamente ela tem um companheiro, ou teve vários, então as pessoas vão sendo envolvidas, né, nesse ciclo, que é um ciclo crescente de promiscuidade. Isso é abominável a Deus, né? E ela fala aqui que ela abandona aquele que desde a juventude foi o seu companheiro, e Deus vai sendo colocado de lado. A mulher imoral se dirige para a morte, né? Isso é um caminho de morte. A morte é a casa, é o destino de quem adentra por esses passos aí. E os seus caminhos levam às sombras, está vendo mais uma vez o sentido aqui de que a pessoa, ela faz uma opção, né, voluntária, porque ela foi seduzida e ela sai da luz, isso que é o John Piper afirma, né, a pessoa faz sair da luz e ela vai enveredando pelas trevas, né, os seus caminhos levam às sombras. E como é que Deus arruma isso, né? Deus, ele lança luz, então essas coisas vêm à tona, mas aquele que vai cometer a imoralidade, ele sempre vai achar que não, tá tudo bem, eu posso controlar isso, tal, principalmente nos caminhos da juventude. Então, uma questão que realmente é importante aí a gente orientar os nossos jovens. E aí, o finzinho aí é terrível, né? Os que procuram jamais voltarão a encontrar as veredas da vida, né? Porque algum simplesmente daí despenca de mal a pior. Nós sabemos, a palavra nos exorta que um abismo chama outro abismo. Então, que essa questão fique clara, né? Então, você acaba obscurecido, né? O seu coração vai se anestesiando com as situações que vão se desenvolvendo, se você permite, né, essa aproximação. Nos próximos slides, a gente vai vendo, né, esse caminho aí de queda. Pode passar o próximo. E aí, então, é o texto que fala da pureza, né, um texto lindíssimo, lindíssimo, e diz aí, beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço,
Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte. Alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios da sua esposa sempre o fartem de prazer, e sempre o embriaguem os carinhos dela, porque meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral, por que abraçar o seio de uma leviana? O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. Então veja que aqui é o texto que explicita, né, como Deus recomenda a pureza, e ele celebra a pureza, né, a beleza, né, com que o texto é colocado nos mostra isso, né, as metáforas que o autor usa para falar deste relacionamento aí são muito bonitas, né, e, essa questão toda é muito poética, né, e por que deixar que as suas fontes transbordem pela rua, né, o sêmen, ele é a fonte da vida reprodutiva, né, e por que essa fonte vai ficar jorrando por aí nas ruas, nas praças, né, e o ser humano não tem essa noção da profundidade disso, né, é o milagre da vida, né, é a semente de outras pessoas. Então, a responsabilidade é muito intensa, e as pessoas praticam, assim, atos de promiscuidade como se estivesse tomando água, né, e isso é deixar Deus de lado, isso é ignorar e desprezar a importância que Deus dá, né? Deus foca de uma forma muito clara, né, de que isso é reservado ao casamento. Então, ele fala, dê exclusividade à sua esposa, que a sua fontezinha seja ali bendita, seja sempre, né, abençoada, esteja na presença, na aprovação de Deus, esteja na luz, né, porque a gente fala de sexo, parece uma coisa ruim, parece que tem que sempre ser feito às escuras. Não, isso é fazer na presença de Deus, porque foi ele quem deu, né, foi ele quem criou, inclusive, porque o diabo só é coisa ruim, né. Então, exclusividade aí para a esposa da sua juventude, né? Então, a forma como ele desenvolve isso, né? E isso tem a ver, que eu queria ligar aqui com o texto de 1 aos Coríntios, acompanha aí na sua Bíblia, um texto de 1 aos Coríntios, capítulo 6, que vai trazer aí o perigo da imoralidade. E deixa eu falar aí para vocês, né, quando fala imoralidade, né, ele está falando, obviamente, da imoralidade sexual, e a palavra no grego, uma palavra que é conhecida aos nossos ouvidos, é porneia, né, que, obviamente, dá a raiz da palavra pornografia. Então, ele diz aí, para evitar, né, essa imoralidade. Então, capítulo 6 de 1 aos Coríntios, a partir do verso 12. Diz assim, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e eu os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabe que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus?
e que vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então, aqui ele diz, né, tudo me é permitido, mas eu não posso me deixar dominar, né, eu amo a Deus acima de todas as coisas, e a lei de Deus foi posta no meu coração, e eu tenho uma vida sexual regrada, conforme é a vontade do Senhor. E aí ele fala, né, todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo. Olha que interessante isso, né? E ele seleciona, né? Tem todos os pecados que comete fora do corpo. Esse é um grupo de pecados. Outro grupo de pecados, o pecado sexual, que você está pecando contra o seu próprio corpo. Né? O texto não descreve que consequências tem, mas nós podemos imaginar. Que Deus, ele procede, né, da forma que ele bem deseja para o nosso bem. Então, veja, não é que Deus envia o problema, é nós cavamos para que o problema venha para a nossa vida. Então, veja que você está pecando contra o seu próprio corpo. E outra coisa gravíssima, né? Você, nas uniões sexuais ilícitas, né? Todo relacionamento ilícito, aí você dissipa energia. Se você está dissipando energia, vai faltar em algum lugar. Então, isso é o perigo, né? Diz aqui, você se torna uma só carne com as prostitutas que você se une. Isso é muito grave sob o ponto de vista espiritual, né? Então, talvez alguns aqui, quando leiam isso, vão ficar preocupados, né, que estão carregando os demônios de todas com que se deitaram, né? Mas pior que carregar os demônios é carregar o Espírito Santo para onde a pessoa foi cometer o que foi cometer, porque o Espírito Santo não sai, o Espírito Santo está conosco. E aí é que o temor do demônio fica fichinha perto de temer a Deus e o Espírito Santo. Então, é abominável para Deus todas essas coisas, e a sua onipresença exige que nós tenhamos essa consciência, né? Que saibamos, tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar. E qual é o risco disso aqui? De qualquer um aí se tornar um vício, ou seja, a pessoa volta a cometer o mesmo pecado, e ela vai cair ali numa sequência, e ela vai cada vez mais para o caminho de trevas, e se afasta da luz. Então, isso é bastante significativo. E aí, tudo isso no casamento, né, mais uma vez reforçando, no casamento é da vontade de Deus que o casal esteja ali se satisfazendo um ao outro. Mais adiante um pouquinho desse texto mesmo, né, capítulo 7, verso 4, a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Esse texto aqui, muitos irmãos e irmãs usam de forma completamente errada. Errada, né? Você não tem autoridade, você é minha, você vai fazer tudo o que eu quero. Lê do engano, porque ele faz uma amarração aqui. A mulher não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido, e vice-versa. Então, eles têm um mútuo pertencimento, e eles vão fazer a prática sexual em mútuo consentimento. Não tem essa, né? Você me obedece. Né? Lógico que tem a autoridade do homem sobre a mulher, mas aqui, nesse aspecto, Deus amarra um ao outro. Né? Se o cara falar, mulher, você vai fazer isso porque eu quero. Ela fala, mas o seu corpo é meu, eu não quero que o seu corpo faça isso. Entende? É uma reciprocidade. Né? Então, a gente debate muito das imoralidades, né? Mas tem muita coisa dentro do casamento normal dos cristãos que precisa aí, ser trazida a uma boa compreensão. Eu tenho até medo de
como o pessoal interpreta certos textos bíblicos. Isso é uma coisa muito bonita e que eu convido os casais a meditarem aqui. Isso daqui é mútuo pertencimento e mútuo consentimento. Então, estão assim, amarrados um ao outro. E o verso 5 fala, não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Então, isso é importante ficar dito aos casais, porque a pureza sexual está exposta nesse texto aí de Provérbios, né? E saber, Deus está ali. Né? Sempre a gente repete, o casamento é uma união a três, e a presença de Deus é a mais importante, é a que dá a liga, né? É que realmente é o denominador comum quando o casal precisa ali aparar arestas. Então, que saibamos aí valorizar esses textos bíblicos da forma correta, né? Que todos os casais possam ter um banquete em sua casa para não procurar comida estragada na rua, né? Porque isso são coisas que se repetem, né? O ciclo vicioso, e aí se torna um vício, né? O pecado sexual. Então, não dissipe energia, né? Concentre ali e procure andar aí na presença de Deus, né? E evitar aí os abismos. Vamos para mais um texto? E aí diz, pois o mandamento é lâmpada, né? Instrução, é luz. Mais uma vez a ideia da luz e como a busca da imoralidade sempre vai buscar trevas. E as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Não cobice em seu coração a sua beleza e nem se deixe seduzir por seus olhares, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar o pé? Aqui é algo muito interessante, né? Às vezes tem pessoas que têm uma autoconfiança incrível, né? E, se propõe, inclusive, a enfrentar as tentações, né? Mas a palavra está muito claro, né? Já mencionei, né? A atitude de José, quando foi assediado, ele fugiu, né? Não ficou ali esperando se ele ia aguentar, ficou confiando na sua carne. E essa é uma questão, né? Tem muitos que confiam na carne e aí acabam caindo, né? Porque, ouçam bem, né? Alguns acham que não são tentados. Todos nós somos tentados. Alguns olham para o pecado sexual, eu jamais faria isso. Isso não é verdade. Todos nós podemos cair, todos nós podemos ser envolvidos, né? Como diz o texto de Romano, entregaram-se às paixões. Paixão é uma coisa que vem, é uma coisa que você cai. Então, você não pode confiar na carne, né? Então, o ciclo do pecado, ele inicia com a tentação, mas a tentação em si não é o pecado ainda. E nós temos o auxílio do Espírito Santo para resistir, né? Porque o pecado é a partir da intenção. A tentação pode estar ali, né? O cara está lá dirigindo, tem o outdoor com a mulher nua lá, olhou e continuou. Não teve intenção nenhuma. Como pode olhar e ficar ali babando e tendo intenções? Então, nós temos o dever de cortar esses momentos, né, de repudiar esses momentos, porque a gente percebe, né, o avanço. Então, ele diz, pode alguém colocar fogo no peito, né, colocar fogo no seu peito e a roupa fica intacta? Não pode, né? Mas existem alguns que acham que pode brincar com o fogo, que pode ir desafiar situações, né? Não podemos, que todos nós somos vulneráveis a cair na tentação sexual. E ele diz aí da sedução, né? Fala aí que o jovem precisa ser protegido da mulher imoral, porque ela vai chegar com falsos elogios, com
aquela lábia maravilhosa, que o amargor vem depois, né? E ele liga aí, né, a cobiça, que é o 10º mandamento, né? Não cobiçar a mulher do próximo. Não cobice em seu coração a beleza, nem deixe se seduzir pelos seus olhares. Então, é preciso estar muito atento, porque às vezes no ambiente de trabalho, né, um ambiente de faculdade, né, ele vai proporcionar, né, essa sedução, esse jogo de sedução, e você vai cair aí com esse fogo no peito, e vai achar que dá para encarar, vai confiar na sua carne. E ninguém deve confiar na sua carne, absolutamente ninguém. Aquele que diz, não, eu jamais farei uma coisa dessa, é uma soberba sem tamanho, porque a palavra diz que não devemos confiar na carne, devemos confiar no Espírito, né? Mas o soberbinho acho que pode dar conta do recado, e muitas vezes cai, né? E acaba aí consumando pecado. Então, Jesus Cristo deixa isso claro, né, no Sermão do Monte, quando ele fala, né, do adultério, né, e ele é radical nisso, né, Jesus é radical. Mateus 5:27. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu lhe digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério em seu coração. Então, isso daqui, a tentação não é pecado ainda, mas a intenção aí já é. Então, Jesus fala isso para cortar o mal pela raiz. A intenção deve ser cortada, né? Então, são estágios que ele apresenta para que a gente possa jogar o mal para lá, né? E aí ele diz para você ser radical, né? Porque por causa da cobiça, né? É a cobiça que entra, o 10º mandamento aí. Se o seu olho fizer pecar, arranque o olho e jogue fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Então, Jesus é muito radical, né? Isso diz respeito ao corte, fuja, né, como vai dizer as passagens que nós vamos ver aqui adiante. Então, nós temos que fugir disso. Não é possível, aí, ó, foi colocado o texto aí, então, se o seu olho fizer pecar, eu sou a sua mão, porque Jesus sabe muito bem, né, qual que é a lógica da tentação sexual, né, primeiro, atraído visualmente, depois já começa a mãozinha, né? Então, é muito interessante como Jesus coloca essa radicalidade, ó, arranca o olho e arranca as mãos, melhor chegar faltando os pedacinhos do que ficar com o corpinho inteiro e no inferno. Então, Deus se coloca veementemente contra essa prática. Ok? Pode passar aí, próximo slide. Aqui. E aí ele vai dizer, assim acontece com quem se deita com uma mulher alheia. Interessante, mulher alheia, né? Ninguém que a toque ficará sem castigo. O ladrão não é desprezado. Se faminto, rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo o que tem em casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará, pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação. Os melhores presentes não o acalmarão. Então, ele fala do pecado do roubo inicialmente, né? O ladrão não é desprezado se ele estiver com fome, né? Ele está roubando para matar a fome, para se alimentar. Então, justificado, né? Moralmente, é porque está com fome, mas ele precisa pagar aquilo que ele roubou, ele precisa ressarcir. E aí, ele vai ter que pagar 7 vezes mais, apesar de que isso possa ser até mais do que tudo que ele tem, né? E assim também funciona, né, com o
o adultério, com a traição, né, com a impureza sexual, né? Você, quando vai arriscando aí no pecado, vai pisando nas brasas, você sempre vai ficar ali mais tempo do que desejou ficar. Sempre vai gastar mais do que desejou gastar, né? E aí a sua reputação vai ser complicada. Então, ele fala aí as consequências. Ele mesmo está se destruindo. Assinou ali uma carta de autoextermínio, né? Ele vai ter ferimentos, né? Vai ter dor, vai ter vergonha, e vai ser humilhado. E ainda vai tomar umas pancadas furiosas lá do marido, né? Então, risco de vida, inclusive, né? Então, uma confusão geral, encrenca social, né? E isso é o pano de fundo de tantas brigas que a gente vê, de tantas dissensões que a gente vê na sociedade, né? Seja em qualquer camada social, né? Seja elite, seja camadas de base, sempre a gente vê essa confusão colocada assim exatamente como a Bíblia coloca aí, né? As dissensões. Então, é um caminho que é possível ser cortado se a pessoa dominar o seu apetite sexual. Né? Tudo me é permitido, né? Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Né? E a palavra lá em Hebreus 13:4 fala que todos devem levar o casamento em alta honra, e que o leito do casal deve ser imaculado, deve ser respeitado. Então, todos nós temos obrigação de zelar pelos casamentos e por esse relacionamento limpo. Então, sempre aí exortando aí para a pureza sexual, para a satisfação dentro do casamento. Pode passar? Aí ele vem falar da sedução, né? Como a mulher se expressa. Perfumei a minha cama, só peguei um pedaço do texto, né? O texto é maior ainda, mas como se expressa, né? Perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até ao amanhecer, gozemos as delícias do amor. Pois meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem, levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Com a sedução das palavras o persuadiu e o atraiu com a doçura dos lábios. Imediatamente ele a seguiu como um boi levado para o matadouro, ou como o servo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como o pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Então, a mulher imoral, ela é sedutora, né? Ela vai se apresentar visualmente, apelativamente, vai apelar também com palavras, né? E ela vai envolvendo, né? Até que o sujeito fica ali como um boi levado ao matadouro, né? E o sujeito pode achar que está levando a maior vantagem do mundo, porque está dando bola para ele, né? No fim, é caminho de morte. Olha que a gravidade que a palavra traz. Até que uma flecha atravesse o seu fígado, né? Ou como um pássaro que cai dentro de um alçapão. Então, está dizendo simplesmente aí que a pessoa se torna marionete, né? Um fantochinho domado por Satanás. E ele tem movimentos requintados para fazer essa atração. A palavra nos exorta, né, essas armadilhas que são armadilhas sociais, né, que apresentam uma bandeja cheia de prazer, mas que traz um comprometimento emocional, espiritual e físico, que nós já vimos, né? Então, compromete todas as instâncias, a inteireza do homem, né? Uma relação ilícita, né? Imoral. Então, é preciso muito cuidado, né, nesse sentido, porque todos nós somos vulneráveis a isso. Então, a ordem é fuja, né? A palavra nos fala para fugir. 1 Tessalonicenses 4, vou ler mais esse texto. 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 8. Abriram aí?
1 aos Tessalonicenses 4, de 3 a 8. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Veja que legal como é que todos os textos bíblicos, eles se complementam, né? E a Bíblia explica a Bíblia. Então, desde que nós vimos lá, né, que eles trocam a glória de Deus, né, e a glória vista como a luz, a gente é chamado para estar próximo de Deus, próximo da glória de Deus, que é o contexto de estar sobre a luz de Deus, né, e essa troca da luz pelas trevas, né, é isso que acontece aqui, né? Saiba cada um controlar o seu corpo. Então, você está na presença de Deus e não se deixa dominar pela paixão, e aqui fala desejos desenfreados. É difícil de pôr freio, é difícil de colocar freio. E aí fala, isso é próprio daqueles que não conhecem Deus, daqueles que desconsideram completamente a palavra de Deus. Como eu disse no início, né, não sei se todos ouviram, né, essa questão de trocar. Deus, eu troco você por uma noitada na internet vendo pornografia. Deus, eu troco você por uma noite na cama do vizinho. Essas coisas, e por aí vai, né? Homossexualismo e todas as práticas que a Bíblia condena. Então, isso é uma ofensa gigante para Deus, né? E quem está arrumando essa cama, porque ali fala, né, que Deus não deixa sem castigo isso, o Senhor castigará todas essas práticas, né? E aí, Deus que é ruim, né, que quer castigar, e não entende essa parte, que somos nós que cavamos a cova, né, e as coisas vêm, né? Quem pratica a imoralidade, peca contra o seu próprio corpo, porque ao seu corpo cabe você saber controlar de maneira santa e honrosa. Não tem coisa mais bonita, né, do que um casal, um separa o outro separa um, e ambos guardarem-se em exclusividade um para o outro, ambos satisfazerem um ao outro, né? Essa é a vontade de Deus, que vocês sejam santificados, né? E fala que ele nos chamou para a santidade, não para a impureza, né? Porque o Espírito Santo está com a gente. Pode passar o próximo? Aí ele diz, meu filho, né, mais uma vez, sempre dirigindo para outra geração, meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos, pois a prostituta é uma cova profunda, e a mulher pervertida é um poço estreito. Como assaltante, ela fica de tocaia e multiplica entre os homens, os infiéis. Então, a fidelidade conjugal, né? E a gente sabe que fidelidade na Bíblia já era desde o comprometimento, né? Começava a cortejar, depois se comprometia em noivado, a fidelidade já era tida, né? Ninguém aproximava-se, né? Um casal aí que não tivesse essa intenção de casamento, essa intenção de ser um para o outro, né? Hoje em dia é um oba-oba e o pessoal não tem o menor respeito pelo seu próprio corpo. E, agindo assim, eles acham que estão na maior liberdade. Na verdade, isso é uma escravidão. E as pessoas ficam assim como está descrito aí, né? A prostituta é uma cova profunda, a mulher pervertida é um poço estreito.
Então, a imagem da mulher está extremamente banalizada, né, o ponto que a sociedade chegou na perspectiva sexual é muito triste, né, e a gente vê esse quadro, esse cenário que nós temos visto hoje, onde é proibido proibir, né, não se entende que esta é uma atitude de zelo de Deus, de colocar essas premissas para que o amor seja coroado pelo ato conjugal do sexo, né, e não seja aí um pano de chão, né, como a gente vê as pessoas hoje em dia, né, praticando. Então, a forma bonita como Salomão se dirige, né, meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos, pois a prostituta é uma cova profunda. Então, ele deseja que o filho tenha essas recomendações em seu coração. Então, vamos passar para as aplicações, para a gente ir finalizando. Então, nós precisamos ouvir o conselho, né, da literatura de sabedoria quanto à prática sexual. A recomendação da palavra como um todo é fugir, né? Nós vemos aqui nos textos, né? Fuja da imoralidade, né? Manda, chuta para longe. Precisamos fugir. Né? Não ache que você é capaz de administrar, porque somos todos vulneráveis. Não tem nenhum santarrão que consiga dominar a sua carne. Aquele que confia na carne, ele não vai andar pelo Espírito. Óbvio, é óbvio. 3, vamos lá. Pode passar. Então, precisamos reconhecer as sutilezas da tentação, né? Então, aquela fala suave, né? Você admira a pessoa, começa a achar esteticamente a pessoa bonita, troca de olhares sensual, né? Todos sabem do que está sendo descrito aqui, né? É uma vida inconsequente, né? Você olhar, cobiçar e querer ceder aos seus desejos, né? Precisa reconhecer isso, né? As situações em que você se coloca, né? E não pode ignorar, né? Ignorar, tem que ficar atento, né? Atento e desperto para essas situações e frear já de início, né? A sua disponibilidade, né? Não é para a carne, mas é para o espírito, vai dando trela para a carne, você vai ver onde vai parar, né? Porque a carne, a gente sabe, né? Ela quer e quer para ontem, né? E aí isso precisa de muito zelo, muito cuidado com as roupas sensuais, né? Com a forma como você se relaciona no trabalho, esperteza, né? Querer contornar situações, né? Inquietação, ousadia, indiscrição, hipocrisia, sensualidade e infidelidade. Então, nós temos uma batalha espiritual que estamos travando, né? Nós somos a habitação do Espírito, né? E a palavra nos diz, né, que o diabo, ele só vem para roubar, matar e destruir. Então, ele está de olho, né? Ele não tem a onisciência de Deus, mas ele é um grande observador. E através da observação, ele consegue entender os nossos desejos. E ele vai cutucar aqueles desejos, né? Isso é visível se você reparar na sua vida, seja para a situação da tentação sexual, ou como para outras tentações de outros pecados, você vai ser sempre cercado ali, né? Sempre desafiado, né? É porque o desejo do cerco do inimigo é para te roubar a sua retidão. Você quer andar retamente, mas ele está ali, observando, só para dar um leve toque. E a palavra deixa claro, né, que ele usa os desejos do nosso próprio coração. Isso é que é o golpe fatal dele. Ele não vai te tentar com um pudim de leite se você não gosta de pudim de leite. Entende? Ele vai te tentar aonde você tem a possibilidade de cair. Então, fica muito ligado nisso e reconhecer as sutilezas da tentação. Né? Há pessoas que não levam a sério essa batalha espiritual e esse cerco, né, que tem, né, nesse mundo, o mundo jaz no maligno. Né? Então, e fala que ele anda que nem um leão ao redor.
né? Então, nós não somos os espertalhões, facilmente podemos cair. Então, precisamos andar agarrados a Cristo e ao Espírito Santo. Pode passar? Precisamos contemplar, né, as trágicas consequências do pecado sexual, né? Isso é fácil, né? Só ligar o jornal aí, ver os absurdos que são expostos, né? Nem precisa disso, só que o nosso círculo de amigos já traz as traições, né? E aí as rupturas de relacionamentos, isso traz infâmia, vida abreviada, pobreza, porque eles têm que dividir patrimônio, ressentimentos, mágoas, castigo certo e severo da parte de Deus e ruína, né? Então, a verdade é que se você pecou, não importa quão longe você foi, né? A graça é sempre maior, né? A palavra fala, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas você não pode negar, né? E Davi é prova disso, né? Você vai levar as consequências. Deus perdoa os nossos pecados, mas as consequências a gente tem que dar com ela da cara, né? Não tem jeito. Então, muito cuidado com isso, né? Deus nos alerta que nós possamos valorizar a palavra de Deus, que ainda nos traz esses lembretes, né? E a questão de achar a satisfação no casamento, né? Isso precisa ser bem trabalhado com o casal, né? O relacionamento físico, ele é muito importante, né? Nós vimos em Cântico dos Cânticos o quanto isso coroa a intimidade do casal, né? O quanto isso sela os diálogos, o conhecimento, né? Tanto que a relação sexual na Bíblia, né? Ele fala conheceu, né? E fulano conheceu fulana, né? Quando eles têm a relação sexual, porque isso é o demonstrativo da intimidade máxima, né? O estreitamento um no outro, o outro num, e aí o conhecimento vai se alargando e eles vão se afinando ali, né? Dentro desse relacionamento, que é uma dança, né? Que deve haver nos outros âmbitos também do casal, né? Em todas as situações, todas as áreas da vida do casal, para que vão se ajustando aí no dia a dia. E também o número 6 aí, lembrar da onipresença de Deus, né? Então, a preocupação com o demônio é de menos, a preocupação maior é que o Espírito Santo você carrega com ele, né? Você não está sozinho, você tem um inquilino que habita em você aí, você é casa do Espírito Santo, você tem que ter muito respeito e temor do Senhor que está aí habitando em você. Uma bênção receber de Deus o Espírito Santo, mas cada vez que a gente pecar, seja esse ou qualquer outro pecado, ele sempre vai estar ali. Acabou? Tem mais um slide? Acho que era isso, né? Ok. Então, que a gente não se dessensibilize do pecado, que nós estejamos sensíveis, né? Hoje em dia, falar de pecado é um absurdo, né? Toda a gente vai abrindo, vai relevando, e aí a moral da humanidade, ela vai decaindo, né? Vai chegando a instâncias de fundo de poço, né? Então, precisa ter essa prática, né, de entender o pecado como pecado mesmo, né? Não amenizar isso, desviar os olhos, fugir, né? Várias situações aqui já foram postas, não devemos ficar negociando, achando que podemos ficar ali naquelas sensações gostosas e nada vai nos acontecer. Não entrar no jogo da sedução. E uma coisa muito, mas muito importante é você, esposa, ou mesmo os solteiros, né? Você, marido, também os jovens solteiros, ter alguém com quem compartilhar. Gente, nós somos de carne, somos do espírito, mas somos de carne. Então, você precisa eleger amigos espirituais com quem você possa contar. É extremamente necessário. E não é para sair contando para todo mundo, é óbvio, mas máximo 2 amigos com quem você possa conversar, porque senão você vai ser um eco com você mesmo, um diálogo de você com você mesmo, e lógico, você sempre vai ter razão. Então você precisa do contraponto, do amigo espiritual, né, para te dar umas cacetadas quando você precisar, né, e estar
isso promove segurança para você mesmo, né? E é um compartilhar mútuo, ele também vai compartilhar as fraquezas dele, e assim a gente se enriquece um ao outro. Então, isso é importante. E importantíssimo também, primordial, é o casal manter a intimidade sexual saudável, né, essa regularidade, essa questão de não abrir brecha, né, porque as pessoas na carência fazem muita bobagem, não é pouca não, é muita bobagem. Então, primar para que sejam encontros de qualidade, para que seja feito ali no mútuo consentimento, como nós falamos, mas que o casal satisfaça um ao outro, dialoguem, né, e se entendam com o que gostam de praticar e pratiquem na presença de Deus. Deus sempre vai estar ali entre vocês, né, e é uma festa, e Deus abençoa, e quer que vocês estejam cada vez mais caminhando aí nessa intimidade e conhecimento mútuo. Então, são coisas muito legais, né, e a gente está falando aqui de relacionamento adulto, mas acho que isso também remete muito para as nossas crianças, né, que hoje em dia, com tanta promiscuidade, precisamos estar muito atentos para orientar também os nossos filhos pequenos, né, porque acaba que as crianças são destravadas em sua curiosidade sexual sempre fora de casa, né? Então, poder conversar, as mamães com as meninas, os papais com os meninos, para que eles vão, não sem atropelar, né, porque tudo tem a idade certa, eles mesmos vão trazendo as dúvidas, né, porque senão você antecipa um interesse que ele não tem, e aí vai pular fase na maturidade dele. Então, se ele tem interesse de estar ali com os brinquedos dele, né, se ele conhecer precocemente algo que não deva conhecer, vai ser ruim para ele. Então, procure avaliar, né, averiguar com as crianças como é que está essa parte da sexualidade. Porque é uma coisa que a gente vai deixando, porque é delicado de tratar com isso, né? É uma coisa que a gente vai deixando e quando vê, né, eles têm esse conhecimento da parte externa, principalmente nessa cultura que nós estamos, né, já tem sido largamente anunciado para a gente aí nas ministrações, com essa multiplicidade, né, de promiscuidade aí, nós temos que atentar para isso. Ok, então, nossa exposição acabou aí, podemos abrir as câmeras e interagir um pouquinho. Oi, Conce, Bruna, que eu não tinha visto ainda. Tio. Tudo. Boa noite, pastor. Boa noite. E aí, pessoal, vocês têm algum comentário? Vamos lá. Eu já dei risada. Dá para escutar? Tá? Dá. Tá? Já dei risada que o negócio ali tem suas consequências, né? Vai degringolar, e é tão real isso, né? Quando você estava dando estudo, eu fiquei pensando em casos práticos mesmo, de conhecidos, de histórias, de amigos, amigas na juventude, até quando era época de quanto a consequência. E é real, a Bíblia ensina isso, está alertando, né? Uhum. A gente não sai ileso desse histórico, né? Não sai. E não tem quem... Não tem quem não fez besteira, né? E eu acho que mais profundo e ainda mais grave é o que a gente vê no mundo hoje, né? Quantos crimes e violências passionais em função dessa imoralidade, dessa população seca,
dessa infidelidade, dessa situação mesmo de pobreza, né? Que Deus já libertou. E o mundo está aí. E às vezes a gente quer justificar, né? Mas além disso, viu, o trecho que fala, existe a fúria, vem mesmo. Então, essa violência, até assassinatos que acontecem, mulher matando o homem matando a mulher em função dessas traições. Já era um alarme, né? Já estava. As pessoas estão muito doentes, né? Muito adoecidas nos relacionamentos. Estava meio ruim seu microfone aí. As pessoas estão muito adoecidas nos relacionamentos e os conhecimentos estão invertidos, né? Então, toda a prescrição bíblica é para que o casal se conheça, né? Efetue a corte, né? O namoro, e eles vão se conhecendo. O sexo é depois, então está invertido, né? Começa pelo sexo e degringola. Então, eles já entram direto na intimidade, sem ter intimidade. Então, eles não têm encaixe de emocional, encaixe de alma, né? Muito menos encaixe espiritual, senão não estaria aí invertendo as bolas. E quer que dá certo ainda. Ou seja, e aí a hora que sai dos trilhos, quer colocar da forma, então não deu certo, vou matar. Então, os crimes estão se multiplicando, né? É um absurdo. Um absurdo. Fala aí, Adriano, você está muito reflexivo. Tá mudo, tá mudo. Abre o microfone. Estou falando aqui que eu estou pensando no passado, no presente e no futuro, sobre essa questão. Hoje em dia é proibido proibir, né? Quando a gente fala de Bíblia, é o negócio mais retrógrado possível, né? As pessoas não conseguem conceber. Mas quando a gente estuda a palavra, né? E a duras penas vai entendendo, né? Porque não é que a gente entende também, né? Mas a gente vê a beleza com que Deus trata isso, né? É muito fascinante. E aí acho que a gente tem um encorajamento para investir na relação que Deus quer, uma relação com a presença de Deus é algo sensacional. Estar ali dentro daquilo que Deus desejou para a união do casal. Mas o que parece mais emocionante é transgredir, né? E aí vem todas as fantasias, os fetiches, né? E hoje o mundo de oportunidades inclusive o mundo virtual, né? Que está ali ao alcance de uma teclada ali, né? Eu nem sei como é que são esses relacionamentos, mas eu imagino que deva ocorrer nessa internet, deve ser um negócio muito submundo, viu? E aí não tem como, né? As pessoas viram a noite ali, né? E ficam horas e horas e horas, não percebe como está botando as algemas nas mãos, né? Vira escravo. Vira escravo. Então, assim, eu acho que a coisa séria hoje é o vício de pornografia, né? Que é uma coisa que fica ali, é oculto, né? E os sites de relacionamento também, as trocas de mensagens, são coisas que, inclusive, são perigosas, né? Sei lá, essa exposição que eles fazem, né? E tira a roupa, mostra isso, mostra aquilo. Isso é peixe pequeno para os jovens, não é, Salete? Você que atende aí eles fazem isso, né? Meu Deus do céu. Sim. E aí... Tem as fotos, né, que eles fazem. Então, o estímulo vem com tudo, e a idade e maturidade não tem como dar conta da vida desse jeito. E aí só pode dar ruim, né? E aí, a hora que está num relacionamento, né, não deu certo o relacionamento, as meninas, né, ficam em depressão, né,
tenta cortar Os pulso. meninos também. Os meninos também. Como é que estão? Os meninos também têm essas questões antigamente o homem não era tanto assim, pelo menos eu acredito que não. Mas os meninos também estão sensíveis a essa questão de serem abandonados, serem traídos. Eles também têm isso agora. Isso também está acontecendo muito. As meninas estão, de algumas formas, muito saidinhas, vamos dizer assim, né? A questão da sexualidade feminina está muito intensa, né? Então, isso, outra coisa que eu ia falar, você falou, né? Deus fala muito sobre a monogamia, né? Mas isso está perdendo, está virando outro tipo de coisa, né? Está virando o poli, né? Poligamia, né? Está acontecendo muito, né? Poliamor, né? Casamento Poliamor, aberto. casamento aberto, eles fazem tratos, é umas coisas assim que você fica interessante. Eles às vezes até vêm com problemas por causa disso, mas por quê? Porque o trato não foi cumprido. Mas é super normal ter outro companheiro, outra companheira. É estranho, é muito estranho. É muito estranho esse tipo de amor. Já pensou, homens, 2 mulheres, 3 mulheres falando na orelha? Pelo amor, Pelo amor de Deus. O meu marido tem uma. O Ricardo diz que é impossível. Pois é, né? Não sei. Não há como ter respeito, como ter limites. Nossa, é surreal. Surreal. Hoje vai você, hoje vai você. Não tem como, né? Meu Deus do céu. Mas na Bíblia mesmo a gente vê, né? Primeiro ali o casal monogâmico, tudo certo. Daqui a pouco, nos próximos capítulos, já estava lá. Tinha 2 mulheres, 3 mulheres. Uma coisa assim que pecado impera. Né? Por isso, Fala. por que Salomão pedia sabedoria para Deus, né? Porque ele tinha 1000 mulheres para conviver com 1000, né? Só sendo sábio mesmo. Só 1000, né? Imagina ele com a harém de 1000 ali, pelo amor de Deus. Então, até curioso, né? Porque ele, com esse tanto de mulheres que ele teve, ele vai escrever sobre a pureza sexual, né? Você vê que foi uma conclusão de vida, né? Tudo que eu corri aqui, acho que deu ruim. Não foi legal. Mas é triste, né? A gente vê essa deterioração do relacionamento e o desprezo, né? Pelo casamento nos modos que Deus deseja. E aí, alguém mais tem comentários? Beleza? Vamos orar, então. Que o Senhor nos dê sabedoria, né? Para ter força nas famílias, nos casamentos, encaminhar os nossos filhos. Não está nada fácil nessa cultura, né? Nós temos dificuldades. E vamos cuidar aí dos nossos pequenos, para que sejam encaminhados, vai fazer um cerco de orientação, de instrução, para que possam ser aí orientados pelo Espírito Santo. Vamos orar, então, para a gente encerrar? Vou orar. Pai amado, nosso Deus querido, obrigado, Senhor, por mais esse tempo, refletindo, Pai, esse assunto tão importante ao seu coração, Pai, e quão interessante é ver que o Senhor designou os caminhos, designou esse estímulo erótico, este prazer destinado aí ao casal, Pai. E tão triste ver como isso foi deturpado, Pai, ao longo da história, como a imoralidade tem avançado, Pai, que o Senhor nos permita, enquanto igreja, enquanto famílias que vivem em Cristo, que nós possamos dar um testemunho aos nossos amigos, Pai, não um testemunho arrogante de quem é santo, mas um testemunho realmente de quem consegue
passar a humildade da nossa fraqueza e a necessidade que nós temos de Deus regulando os nossos impulsos sexuais, ó Senhor. Que o Senhor venha a perdoar os nossos pecados, Pai. Nós rogamos pelo nosso histórico, Pai, pelos ocorrido na nossa vida, por tudo que nós já trilhamos, Pai, que nós possamos realmente entregar nas Tuas mãos e arrepender do que é necessário arrepender, Pai, para que o Senhor nos cure, para que o Senhor nos envie dia a dia para uma vida mais e mais santa na Tua presença, Pai. Que o Senhor possa abençoar a sexualidade de toda a nossa comunidade. Pedimos pelos jovens que estão aí em busca de relacionamento, em busca de formação de famílias, Pai, que o Senhor possa de fato trazer esse ensino bíblico, Pai, e essa semente possa no coração florescer, frutificar, Pai, para que andem nos Teus caminhos, Pai. Obrigada por essa noite, pelo nosso estudo, agradecemos pelo nosso trabalho, e que nós possamos viver para a sua honra e para a sua glória, Pai. Que o Senhor nos inspire com a sua própria palavra, pela força do teu próprio Espírito, Pai. Que o Senhor venha nos lavar, Pai, diariamente. Abençoa todos os casais aqui representados, ó Senhor, que os lares possam ser abastecidos pelas tuas providências, pela tua exortação, pelo seu perdão, pela sua graça, Pai. Obrigada porque podemos entregar ao Senhor toda a nossa história vivida até aqui e podemos entregar, Pai, com mais confiança a nossa história vivida daqui para a eternidade, Pai. O Senhor reina e nós entregamos os nossos dias vindouros nas Tuas mãos, Pai. Que nós possamos ser santificados em nossas vidas e sexualidades, Pai. Ajuda-nos também a edificar a próxima geração, Senhor. Que sejamos uma igreja que te honra, que estejamos unidos num só espírito, num só corpo, levando a tua palavra a este mundo tão decadente, Pai. Ajuda-nos com tudo isso, e assim nós pedimos também, Pai, que o Senhor nos conceda aí uma quinta-feira, uma sexta-feira abençoada, e que no sábado, quando nos reunirmos como Liga Masculina e Liga Feminina, teu Espírito prossiga, Pai, nos temas que o Senhor já separou, para que possamos ser edificados e viver para a tua glória. Ajuda-nos nesse tempo, em nome de Jesus, oramos, entregamos e agradecemos. Amém. 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 Amém, meu povo. Cadê as crianças? Não estão aí hoje? Já foram dormir? O Arthur não apareceu, nem a Esther, Sam, Farinha. Arthur? Ah lá, gente, é muito parecida com o Arthur. É a Olha cara a de cara do Arthur. É igualzinho, Tutu. Olha lá. É a cópia. Ai, que barato. Bonitinha. Ah, o Arthur. Que foi? Ah, Ele pegou. Ah, eu tava com saudade de você, hein? Tudo bem aí? Claro. Lindão. Nossa, muito parecidos. Muito parecidos mesmo. Então tá, pessoal. Quem que eu não estou vendo aqui? Boa noite, Carol. Miu, que estava aí também. Boa noite para vocês, pessoal. Bom descanso. A gente se vê no sábado. Tá bom? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Bom descanso. Tchau. Tchau, tchau. Bom descanso.